eu não nasci no meio espírita. Eu sou filho de pais médiums, só que médiums da Umbanda, né? E acompanhava muito os meus pais nas atividades deles no centro de Umbanda ao qual eles frequentavam lá no Guarujá, desde pequeno. Inclusive no final, né, que a minha mãe fazia, ou trabalhava, nós éramos o cambono dela. Cambono significa o tradutor da entidade espiritual pela qual a minha mãe recebia, né? E então eu comecei a despertar neste ambiente, né? Com as entidades espirituais, com as nossas perguntas, as nossas dúvidas. E depois que eu casei, que eu comecei a frequentar a casa espírita, né? Depois que eu casei, que eu comecei a me dedicar na doutrina. Porque antes era trabalho, né? Família e somente isso, não tive aquele despertar, né? E após o casamento, né, que na realidade eu comecei na doutrina espírita realmente, né, por um acaso. Nós morávamos no Casqueiro e a minha esposa resolveu fazer um curso de pintura aqui em Santos, ou melhor, lá em Santos, sim, né? E eu tinha que trazê-la toda terça-feira. E só que ela ficava mais ou menos umas 2 horas, né, nesse curso, e eu ficava sem fazer nada, não tinha o que fazer. Tinha que esperá-la, né, porque voltar pro Casqueiro, para voltar para pegar era muito longe, né? Então, nós passávamos ali na Consul Pena, né? Que o curso era ali próximo, era um pouco mais para trás, né? Lá perto da Pedro Less. E aí eu passava em frente ao Centro Espírita, Expansão Cristã. Fraternidade Espírita de Expansão Cristã. Aí eu falei, eu vou conhecer, eu vou lá conhecer. Enquanto você fica lá, eu fico vendo o que tá. Aí, na próxima terça-feira, futura, eu levei a minha esposa lá no curso, começava às 8 horas, né? Deixei um pouco mais cedo, e o centro começava às 8 também, né? Na terça-feira, palestra e passe. Aí fui lá. Aí entrei, a casa cheia, me sentei. Aí começou a tarefa de evangelho. Era uma mesa enorme, né, grande, onde assentavam-se várias pessoas, né? O dirigente da casa, a mãe dele, José Luiz, a dona Gracinda e outras pessoas. Né? Isso era mais ou menos que ano? Na década de 80. Tá. Na década de 80. E aí a primeira vez eu sentei, eles começaram a falar alguma coisa, eu falei, que é isso? Eu vou ficar ouvindo essas coisas aqui, nada. Aí levantei e fui embora. Na próxima terça-feira, né, eu fui novamente. Parece que eu fui empurrado pra lá, né? Aí eu fui, levei a esposa e sentei. Aí comecei a me interessar pelo que eles falavam, porque não era uma palestra como nós estamos acostumados a ter hoje em dia, né? Uma pessoa falar 30, 40, 50 minutos direto. Era uma mesa com várias pessoas e algumas pessoas faziam algum comentário da primeira leitura que era feita, né? E tinha um rapaz, né? Genro de uma amiga nossa, da Darcy, que virou amiga nossa. O cara falava muito bem, sabe? Eu falei, nossa, mas o cara... Isso me deixou assim, mas o cara fala... E eu aí continuei indo, né? Aí depois de um dia, a minha esposa também deixou de ir na pintura e foi no centro comigo. E aí nós começamos a frequentar o centro junto, que a minha mãe morava numa rua atrás do centro. O centro era na Afonso Pena, né? Na Afonso Pena, e minha mãe morava na Liberdade, que era paralela, né? Bem assim na direção da casa dela. Deixávamos os meninos com ela e ia pro centro. Aí começamos a frequentar, ouvíamos a palestra, recebíamos o passe, pegava as crianças e ia embora. Um belo dia, o Zé Luiz chegou pro seu Antônio, que era que era a pessoa que fica organizando o passe e tudo. Ele veio o seu Antônio veio pra gente falar, o José Luiz está convidando vocês para sentarem à mesa junto com ele. Eu falei, nossa, tem certeza que a gente... Aí eu olhei pro Zé, ele falou assim, as minhas pernas começaram a tremer, né? Falei, meu Deus, o que eu vou fazer ali, né? E você não tinha muito tempo de estudo ali? Não. Era novinho, muito novinho, né? Na realidade, novinho na doutrina, né? Uhum. Aí nós nos sentamos. E aí ele deu um livro pra mim e um pra minha esposa pra ler um trecho. Pra ler a primeira vez foi duro. Pra ler, imagina, né? Mas eu consegui ler, meio gaguejando e tal. Aí começamos. Aí eu falei, nossa, agora viramos gente importante, né? Uhum, estamos sentando na mesa junto com o Zé Luiz e o pessoal. Aí começamos aí e tal, né? Aí começamos a participar das tarefas da casa, né? E então aí deu continuidade às tarefas, festa junina, a gente trabalhava. Aí fizemos uma vida naquele centro, né? Aí houve um desentendimento lá, teve uma mudança muito acentuada no centro, né? Um pessoal saiu e aí ficou o Zé Luiz e mais algumas pessoas lá. Mas eu percebi que, sabe, não era o mesmo centro, né? Mudou. Eu falei, meu Deus, e agora, né? Mas eu gosto muito do Zé. Nossa, o Zé pra mim, ele foi o meu iniciador, né? Você chegou a ficar quanto tempo lá? Nós ficamos até bem uns 5, 6 anos. Bem, bastante tempo. Mas aí eu resolvi ir pra outra casa, porque eu não tava
me sentindo bem, não estava acomodado. Foi uma decisão fácil, Toninho? Não foi muito Porque fácil. você tinha um carinho ali, né? Tinha. O início da minha caminhada espírita, né? Aí o centro, ele começou a reformar o centro na casa onde era, e nós passamos pro Ismênia de Jesus, ali na Conselheiro Neves, tem um tipo de um bazar de pichincha, que vende umas coisas usadas e tal, e do lado tem um sobrado que é deles, emprestou pro Zé, né? E nós continuamos lá. Mas continua aquela sensação, né? Aí um amicíssimo nosso, que pra nós também foi o nosso iniciador também, o Silvinho, aí ele também saiu. Ele saiu. Falei, o Silvinho saiu, vou sair também. E fomos para o Lar Espírita Cristão Elizabeth, no Guarujá, lá na Vila Baiana. Então, o meu início foi na expansão cristã. Foi o pontapé inicial. Eu agradeço tanto a Deus por isso, por ter me jogado lá para dentro daquela casa, os espíritos, né? Porque foi lá que eu iniciei, eu despertei para a doutrina. E no Guarujá, no Lar Espírita Cristão Elizabeth, foi aonde eu comecei a trabalhar mesmo, arregaçar a manga e trabalhar. Foi lá que eu comecei a trabalhar na evangelização de crianças, eu e a esposa. Comecei a trabalhar, vamos dizer assim, ser o responsável por uma tarefa de sábado de evangelho, evangelho e sopa. Então nós tocávamos essa tarefa no sábado, né? Sim, sempre com o dirigente da casa lá e tal, né? E foi lá que eu me identifiquei com a caridade. Foi lá que eu vi que o sofrimento é muito grande, né? E nós precisávamos fazer alguma coisa para colaborar. E foi lá que eu me identifiquei, né? Me identifiquei assim com o pessoal de lá, o povo de rua, aquele pessoal sofrido. Eles têm um acolhimento social muito grande. Nossa, tem muito, muito grande, é enorme, se você não faz ideia. E também assistidos da casa, as famílias daquela localidade, entendeu? É uma imensidão de família, a gente não tem nem como calcular. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.